Saudações a todos! Vamos refletir sobre um dos temas trazidos no livro Alerta, por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, em que ela aborda o tema inconformismo e revolta. Temos aprendido ali na doutrina, Kardec fala muito da inconformação, aliás, ele coloca a inconformação como uma das causas do suicídio, Ele diz ali que se estudarmos ali a origem de um suicídio, sempre perceberemos a inconformação, E a Joana de Ângeles vai tratar do inconformismo, da revolta, e ela começa nos trazendo: não me conformo. Explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas quando surpreendidos por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos. Deus é injusto, proferem estentóricos os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora desacisados da vida somente retiram lucros e comodidades. Não mereço isso, bradam desatinados quantos são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que os desarvoram. Não creio em mais nada. Estridulam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza, que afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. Então, são 4 colocações que ela nos traz. Não me conformo, Deus é injusto, não mereço isto, não creio em mais nada. Então, são colocações totalmente equivocadas, radicais, desprovidas da razão, da lógica, mas que, na verdade, podemos realmente nos surpreender com esses tipos de colocação, com esses tipos de sentimento, inconformados com situações, achando que Deus é injusto, que não merecemos determinada situação, e a partir de então, dizemos não creio em mais nada, O homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Então, aqui também ela está falando da ilusão que nós temos estudado aí, em áudios anteriores, que devemos, nessa busca do conhecimento de nós mesmos, nos desvincularmos das ilusões, porque criamos muitas ilusões, que fogem à realidade, que fogem ao que realmente é, ou ao que realmente somos. E criamos, ilusões até para enfeitar os fatos que nos alcançam, para enganarmos a nós mesmos dentro de uma situação em que gostaríamos que fosse da forma como sentimos. E ela aqui afirma: o homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem perceber a fragilidade do corpo. E por que ela frisa a fragilidade do corpo? Mostrando para nós a transitoriedade da vida. Na verdade, a brevidade da vida, porque por mais anos que se viva, é um tempo breve. Se pararmos para pensar, Até quem tem mais aí idade, se olharmos assim, temos a impressão que não demorou tanto. Então, é um período breve, na verdade, o tempo de experiência carnal. Cada um, por isso mesmo, a si se concede privilégios e se faculta méritos que não possui. Examinassem melhor a vida,
verificariam que as ocorrências do trivial que atingem os outros, a eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios, né? Então, se a vida é breve, também as situações são transitórias. E se as situações alcançam aos demais, podem também nos alcançar. Então, é preciso tirar essa ilusão de que vivemos num regime de exceção, que temos méritos que os outros não têm, que temos privilégios que os outros não têm. Então, é encarar a verdade, entendendo que ninguém vive em regime de exceção, né? E que Deus é justo e enfrentaremos as situações criadas por nós ou já até determinadas em função, sim, do uso que fizemos ou temos feito do nosso livre-arbítrio, num passado presente ou até mais distante, né? E em seguida ela coloca: prefiro não saber, informam as pessoas passadistas quando convidadas ao exame da vida menos densa. Então, quando alguém é chamado ali a pensar na espiritualidade, alguma questão que é trazida, prefiro não saber. Não consigo acreditar, escusam-se as criaturas invitadas ao esclarecimento imortalista, como se estivessem indenes ao fenômeno da cessação da vida biológica. Irei aproveitar o meu tempo gozando, justificam-se os imediatistas, ante qualquer referência à meditação, à caridade, ao sacrifício. Então aqui ela está sendo muito clara no sentido os processos de fuga, né? Daqueles que são convidados a examinar a vida menos densa. O que seria isso? A vida espiritual, numa conversação, numa oportunidade que surge até de acontecimentos. Muitas vezes a pessoa é convidada a examinar essa situação, mas ela prefere dizer: prefiro não saber. Ou seja, ela se fecha para aquele esclarecimento que poderia ter chegado a ela e alcançado de alguma forma de modo positivo. Pode também dizer: prefiro não acreditar, né? Prefiro não acreditar, como se estivesse ali livre de abandonar o corpo. Então, por que saber de algo que está tão distante? Por que pensar em algo que por não querermos que chegue, achamos que não vai chegar? Que é o momento em que abandonaremos o nosso fardo carnal, né? Irei aproveitar o meu tempo gozando, né? São aqueles imediatistas que se preocupam apenas com o prazer instantâneo, né? E pensam assim, todas as vezes são convidados a meditar sobre algo, a exercitar-se na caridade ou a ter ali um período, um momento de sacrifício por alguém, né? Mas preferem fugir a tudo isso. É natural que, visitados por acontecimentos não habituais, no canhenho das suas conveniências, derrapem no inconformismo, no desespero, na alucinação. A ação inexorável do tempo, entretanto, aguarda todos e modela-os, submetendo-os. Mesmo quando se pretende fugir da situação a que se vai arrojado, cai-se na realidade da vida que predomina em toda parte, né? Então, mesmo quando se pretende fugir, né, a vida vai nos mostrando, vai trazendo situações, né? Cai-se na realidade da vida. Por quê? O tempo é inexorável, né? E vai nos modelar, né? Nos submetendo ali a muitas coisas. Recebe o insucesso como fenômeno normal nos tentames do seu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espírito que és.
Então, temos que encarar a fragilidade do nosso corpo, porque é frágil, não nos iludamos, né? E as necessidades de crescimento da nossa alma, da nossa essência. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. O que ela quer dizer? Que nada que nos alcance é por acaso, né? Que há um controle, né? Deus está no leme, Jesus está no comando. Sofrimento algum no teu campo emocional que se não acabe deixando o resultado do seu trânsito. Então não há situação, não há sofrimento algum que atinge o nosso eu, né, a nossa alma, que não passe. Utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado, porque justamente a revolta e a inconformação vem de situações que não aceitamos, né? Vem de situações que nos revoltam justamente por não aceitarmos. Então, essa inconformação, que é uma característica da nossa rebeldia, somos muitas vezes filhos rebeldes em relação aos nossos pais terrenos, né? Filhos difíceis de serem ali educados, conduzidos, até domados, tal a rebeldia, né? Ali de serem orientados, quantas vezes somos tão difíceis. E então, se somos assim, né, com nossos pais, com as próprias pessoas que estão no nosso convívio, sempre armados, sempre prontos a rebater, nunca tendo ali uma docilidade, né? Sempre ali numa posição de revolta, essa revolta se estende também a Deus. Quantas vezes é uma revolta contra Deus? Aliás, não aceitarmos certos pontos da nossa encarnação podem nos levar a uma revolta contra Deus. Por quê? Porque nos sentimos injustiçados. Como vivemos num regime em que queremos nos sentir e achamos que vivemos em regime de exceção, né? Que só os outros podem passar por determinadas coisas e nós não, né? Evidentemente que isso pode levar a uma grande inconformação. Então, utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado. Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz sob apupos e malquerenças, volvendo, no entanto, o sol divino que é em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. Então, que lição que Jesus nos deixou, né? Alguém imaginaria o desfecho pelo qual ele passou? Alguém imaginaria que o chamado Príncipe da Paz, né? Jesus que veio nos trazer a paz, passaria por aquelas situações todas, sendo traído até pelo amigo íntimo, a quem tanto queria. Então, todas essas situações vividas por Jesus, partir numa cruz, alguém imaginaria isso, a não ser os textos que revelavam que assim seria, né? Os textos bíblicos assim já apontavam que seria dessa forma, mas em sã consciência, alguém esperaria um desfecho desse? Tanto que Pedro, quando Jesus começa a falar sobre isso, Pedro fala, não, isso não vai acontecer, né? E na verdade aconteceu sim, né?
e Pedro negou por 3 vezes, como foi alertado que assim seria. Então, todas essas situações nos dão um grande exemplo, que ninguém está em regime de exceção. Então, todos nós devemos nos preparar para a vida, e a vida nos traz momentos, ciclos de provas mais difíceis, de provações mais amenas e de calmaria. E assim, esses ciclos vão se compondo, e nos períodos mais calmos, digamos, é o período em que devemos nos munir de forças, nos prepararmos por um processo de amadurecimento, de crescimento, para sabermos lidar com as situações. Ninguém deve esperar e ninguém deve se sentir mergulhado num vale de lágrimas, né? Como falava uma antiga prece aí do catolicismo, mergulhar num vale de lágrimas. Não é assim que devemos nos sentir, mas também não devemos nos sentir mergulhando num paraíso em férias. Estamos aqui buscando o aproveitamento, um crescimento, e aquele que busca o aproveitamento, ele vai passar, sim, evidentemente, pelas provações que fazem parte do seu caminho. Mas se ele está em busca de um crescimento, de um amadurecimento, a própria reação dele, o próprio passar pela prova será totalmente diferente daquele que não se prepara, daquele que se mantém por vontade própria num clima de maturidade, se mantém por vontade própria numa fase de infância no crescimento espiritual. Então, tudo isso está em nossas mãos, né? Mas é importante que nos fixemos, é importante que não percamos o alvo, o sentido da vida, porque isso nos ajudará contra esses 2 sentimentos altamente nocivos, que é a inconformação e a revolta. Paralisantes, nos paralisam, nos afastam de pessoas que nos trariam até mais ali um convívio agradável na vida, porque ninguém gosta de estar perto de pessoas revoltadas, inconformadas, porque a própria vibração, as palavras, tudo é muito desagradável. E então é importante que entendamos profundamente a lição que nos chega hoje, né? E foquemos nesse entendimento. Que fiquem para nós, então, todas essas reflexões, que possamos amadurecer, né? Amadurecer nesse processo de análise, de busca de compreensão do que nos chega para análise. E que fiquemos em paz. Olá, na semana anterior fizemos alguns comentários a respeito do texto da mensagem de número 61, intitulada O Natal do Apóstolo, pelo Espírito Irmão X. Essa mensagem está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Então, essa mensagem narra os instantes finais da encarnação de Simão Pedro. Então, Simão estava ali indo para o seu sacrifício, né? Como sabemos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E no momento em que estava ali terminando a sua encarnação, ele começa a se recordar com muito amor dos instantes em que ele viveu com Jesus. Com muito amor e com muita saudade do Mestre. E ele como se transportou do local onde ele estava para reviver essas recordações tão profundas em seu ser, nas cidades por onde ele passou,
uns instantes em que ele volveu, como se ele tivesse buscando ali um alimento que estava dentro do seu corpo, armazenado, a alegria, o júbilo que estavam armazenados, que fizeram com que ele praticamente nem sofresse ali as agressões que o seu corpo, ele não sentisse as agressões que o seu corpo estava sendo submetido, né, ali ao ser pregado na cruz. Havia nesse local, então, alguns soldados muito gratos a ele, chorosas pessoas que amavam a Pedro e que sabiam que era impotente qualquer esforço, né, em qualquer tentativa de livrá-lo daquilo, que aquilo já estava consumado, então ficaria ali a cargo dos mais jovens continuar a jornada. Simão contava com 80 anos quando isso aconteceu. Então, por outro lado, havia um soldado pretoriano de nome Sertório Aniceto, que destoava de todo esse padrão mental. Então, enquanto Pedro estava se alimentando desses instantes de alegria que ele viveu e júbilo, e outras pessoas estavam saudosas, mas reverenciando com muita gratidão a Pedro, havia uma pessoa que não estava pensando dessa forma. São escolhas que fazemos até o último instante, ou seja, um ambiente que estava, apesar de ser de suplício, de dor, de martírio, havia ali pessoas vibrando e espíritos também vibrando amorosamente, e ele não conseguiu sintonizar. Dentro dele já havia tanto ódio, tanto rancor, tanta destruição, né? Aquele sentimento de ódio que destilava, né? Ele xingava, ele provocava a Simão, dizendo ali impropérios, chamava ele, agredia ele verbalmente, chamando de judeu sujo, né? Provocando mesmo, né? Fazendo com que aquilo tudo fosse um tormento, uma tortura, mas Pedro evidentemente não se ligou. E ele ali, né, vendo a situação, acaba atirando uma pedra, né, em direção à cabeça ali de Simão Pedro. Eu vou retomar desse ponto para a gente poder entender as coisas que vão acontecer aqui. Então, aqui, além, grupos em oração e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Então, apesar de todas as torturas que ele estava sofrendo, né, um senhor de 80 anos, aquele corpo, né, que se a gente pensar, como falamos na semana passada, era muito diferente de 80 anos de hoje, né, muito mais exposto ali a doenças, a intempéries, a sacrifícios, a esforços. Então, o Simão não ofereceu nenhuma resistência a isso, a essa condenação. E mesmo assim o desenlace tardava, e aí é quando o Aniceto toma uma decisão muito impactante para o seu próprio espírito, né? Ele achou que ele estivesse fazendo um favor, que estivesse cometendo algo que seria o verdadeiro, o correto, só que ele estava atentando contra a vida de Simão Pedro, né? Então vamos colocar assim: apressando a morte de Simão. Mas ele, de verdade, as mãos dele que se sujaram de sangue, e ele atentou contra si mesmo. Vamos ver. Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo! O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas, sem qualquer reação, rendeu-se o invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Então, Simão é retirado, né? Então, é desligado, e vamos ver o que acontece. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos.
e, alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Vejam, é a lei da ação e reação. Semeamos e colhemos. Então, Pedro tem, apesar dessa morte violenta, tem o seu despertar livre e eufórico ao pé do seu corpo. E em torno havia a algazarra, que seria a comemoração daqueles que o condenaram, daqueles que achavam que era justo esse castigo, justa essa eliminação, porque quando a gente tem algum desafeto, a gente não concorda com algo, a gente quer se livrar. E era exatamente isso que eles faziam, impondo a pena máxima, a pena da morte, como se aquilo, matando o corpo de um cristão, fosse matar o cristianismo. Aí, espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas. E, decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos, a endereçar-lhe um inovidável sorriso. Então, Jesus vem de encontro a ele, como ele foi de encontro a tantos outros, esses relatos que nós sabemos, ali acolher os servidores fiéis. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grande cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. Então, Pedro é resgatado diretamente pelo Mestre, ao ser desligado do seu corpo, e vai até junto dele, permanece algumas horas, algumas semanas se refazendo, revê afetos, mas Jesus o informa sobre um trabalho que o Mestre irá fazer pessoalmente. Então, depois de tantos anos, esse reencontro tão aguardado teria sido por apenas alguns instantes. Mas é lógico, e na condição espiritual de Pedro, ele já conseguiu, reencontrar e rever Jesus. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe escuro recanto da vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu vou também. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação em que lhes evidenciasse o amor sublime. Inclusive, o Espírito Maria Dolores faz esse mesmo relato. Ela traz na sua obra Alma e Vida,
no espírito Alma e Vida, também psicografado pelo Chico, essa passagem, né, desse encontro de Jesus com Pedro, aliás, de Pedro com Jesus, logo após o desencarne, e exatamente, né, como um servidor fiel, ele já se apresenta ao trabalho, porque Jesus não para, né? Vejam o que Jesus fala, isso a gente precisa ter aqui. O Mestre está nos aguardando, nós é que nos distanciamos dele. Então, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. O quanto isso é sério, né? O compromisso de Jesus com a missão que foi dada por Deus a ele. O amor que brota do nosso querido Mestre Jesus por nós. Está aí nos aguardando a nossa mudança para que possamos estar ali junto dele, mais próximo dele, bebendo dessa fonte, dessa videira. E não nos esqueçamos, né? No último mês falamos tanto a respeito do servidor, do trabalhador. Veja, o trabalho não para, né? E como antes, né? Naqueles 3 anos, Pedro já se apresenta e vão trabalhar. Vamos lá, continuando esse texto maravilhoso. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nesse ínterim, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Aniceto a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Vejam aquele soldado bruto, endurecido, que esteve ali, ele ficou ali feliz, né, em ser o causador dos instantes finais de Pedro, atirando uma pedra na cabeça dele, né, para acelerar o processo, com muita vontade. Isso que a gente precisa perceber em nós, se estamos nos comprazendo com o erro. Então, Pedro já desencarnado, né? Vocês estão acompanhando que é em espírito que ele vem à Terra. E ele ouve essa rogativa daquele mesmo soldado, aquele que não acreditava, aquele que chamava de bruxo, havia cedido. Mediante uma dor e dificuldade, a doença do seu filho, ele passa a tentar, né, a buscar quem? Porque Pedro curou muitos em nome de Deus e em nome de Jesus. Então havia também, né, nós relatamos anteriormente, essa ligação de tantos corações gratos que haviam recebido uma cura pelas mãos de Pedro. Então ele passou a acreditar, né? Ele teve que buscar Pedro.
qual, se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. Então era um diálogo mental, era a consciência de Aniceto, ele pedindo perdão a Pedro e pedindo, suplicando que Pedro em espírito ajudasse ao seu filho. O antigo pescador não hesitou. Depois de oscular-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito. Enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada quase torna a segurança do ninho. Então, espiritualmente, Pedro agiu sobre a matéria, agiu sobre a criança, auxiliando, promovendo essa cura, né, para que o menino retomasse a vida. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, passou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, ele sabia, né, da fama de Pedro, da gratidão das pessoas, mas naquele instante do suplício, ele não se permitiu acreditar. Ele não permitiu sequer a dúvida, ele estava arraigado nos costumes, naquilo que ele acreditava, e somente tocado por uma dor extrema, que era a enfermidade do seu filho, ele abriu portas para receber esse auxílio de Pedro. Para o rude legionário de César começava nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Interessante como o irmão X coloca, né? Isso foi, sem sombra de dúvida, um divisor de águas para Aniceto, né? Ele rogou, ele pediu perdão, ele rogou a cura. Então isso foi algo para provar, né, o amor de Pedro. E Pedro continuou servindo. Pedro, na sua grandeza, continuou o trabalho que lhe foi confiado lá atrás. Lembra quando falamos a citação do Evangelho? Amas-me? E Pedro disse, é claro que eu te amo, mestre. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E ele continuou apacentando, cuidando amorosamente, já em espírito, de muitos e muitos. Fica essa mensagem linda para a nossa reflexão. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.